luego la ley fundamental de León. Vamos falar hoje sobre a Paraxá da semana. Eu sei que o debate do Trump e do Biden estava interessante. Vamos falar do que realmente interessa. Eu sempre falo que as notícias para um Yehudi, ele quer saber o que aconteceu hoje, ele tem que olhar na Paraxá. Essas são as notícias que realmente mudam o mundo. Essa Paraxá, a gente fala sobre os espiões, mas tem uma questão que eu confesso que me incomoda cada vez que a gente escuta uma notícia trágica de Israel, especialmente os últimos vários meses, tem os ataques do Hezbollah, etc. A gente escutava sempre, quando um sobrevivente de Holocausto, ele falava, onde estava Hashem no Holocausto? A gente pode sentar e filosofar, etc. Mas quando é uma coisa mais próxima da gente, Yosef Shai tem um filho que está em Gaza, que tenha sucesso, Bezrat Hashem, posso trazer todos os Hatufim de volta. Mas dói para a gente, além da dor de saber das famílias, aqueles que perderam parentes próximos, mas e Hashem com tudo isso? Não sei se para vocês incomoda, e não é uma pergunta herética. A pergunta, na verdade, é justa. O próprio Moshe Rabbeinu, ele fala, Lama areiota, lama zé, porque você fez mal para esse povo. E quando a gente vê nosso povo sofrendo, e a gente acredita em Hashem, a gente sabe que Hashem é um pai misericordioso, fala, aonde você está? Pelo menos a minha é uma pergunta que incomoda. Agora, a pergunta é o que a gente faz com esse tipo de sentimento. Não sei, alguém compartilha desse sentimento ou não? Opa, tá bom, tá todo mundo quieto, olhando para mim como se fosse que eu estou falando alguma coisa. Não falar. Tá bom. O Holocausto foi bem pior do que está acontecendo hoje. A única diferença é que o Holocausto faz tempo, então a gente escuta mais como uma história. Então, vamos falar do que é agora mais relevante. E a questão é, bom, se eu faço essa pergunta e eu, chego na decisão, lo além, que então Deus largou a gente. Então, essa pergunta, na verdade, era só uma desculpa para você ficar mais confortável. Essa pergunta tem que levar a gente a alguma conclusão. E justo essa semana eu estava estudando detalhe da Paraxá dos espiões e dá para a gente ilumina um pouco essa pergunta. Não vai responder o motivo do sofrimento, mas aí ilumina um pouco de como a gente lidar com esse sentimento. Pelo menos para mim foi esclarecedor, queria compartilhar com vocês. Depois que os espiões eles voltam e falam mal da terra, Moshe Rabbeinu, ele, como sempre, vai proteger o povo. E como que ele protege o povo? Então ele usa um argumento que ele já usou também no passado, que foi, o que os povos vão dizer? Vão dizer que você, Deus, tinha força de conquistar o Paró. Trouxe esse povo aqui para o deserto, e aí vai chegar na boca do gol, que são 31 reis que tinham em Israel. Você, Deus, não tinha força de conquistar, e você matou eles no deserto. Ninguém fica sabendo a notícia como foi. Você sabe como que é a notícia. A notícia, quando chega lá fora, é completamente diferente do que aconteceu. Ninguém vai contar que foram os espiões e entraram e pegaram. Essa notícia não... Isso é irrelevante. O que vai acontecer é que os povos vão dizer que Deus não teve a força. E com isso ele conseguiu. Deus, ele pelo menos, Deus tinha falado, Deus nos livre que ele ia acabar com esse povo. Ele falou, vou trazer um dévero, trazer uma peste, vou acabar com esse povo, aquendo badever veorishena, vou acabar com esse povo. Com isso, Moshe Rabbeinu, com esse argumento, conseguiu que Baruch Hashem estamos aqui. Agora, íamos pagar as consequências. 40 anos no deserto, aquela geração toda ia ser substituída pela próxima, só eles iam entrar, mas Moshe Rabbeinu usou esse argumento. Não tinha nenhum argumento melhor para ele falar? Você falar o que os outros vão dizer, isso é motivo para alguma coisa? Desde quando o que os outros vão dizer faz alguma diferença? Você tem que usar um argumento que seja em tua proteção. Você está sendo acusado, Deus nos livre, de algum crime. Ah, não, mas se eu for preso, os outros vão dizer. O que tem a ver os outros vão dizer? Você cometeu o crime ou não cometeu? Você tem alguma coisa para falar em sua defesa ou não tem? Que diferença faz que os outros vão falar? A gente não baseia a nossa vida naquilo que os outros vão falar. E Deus, incrivelmente, aceitou esse argumento. Então, por que Moshe Rabbeinu usou esse argumento? E por que, como que ele conseguiu convencer Deus com esse argumento? Deve ser que era um bom argumento. Eu quero entender como. Isso entre Hidush Hashem e Hilul Hashem. Bom, ótimo. Então, uma das piores coisas é fazer um Hilul Hashem, certo? Ou seja, profanar o nome de Deus, uma má propaganda para Deus. Então, Moshe Rabbeinu está usando, na verdade, um argumento
digamos assim, pegando o feitiço contra o feiticeiro. Já que você, Deus, quer uma boa propaganda sua, você quer uma boa reputação, aí fica chato se amanhã sair no jornal que Deus matou seus filhos no deserto e não conseguiu entrar em Israel. É um argumento esperto, até que foi uma saída inteligente. Mas esse é realmente um argumento embasado? É problema de Deus. Se ele vai estar com reputação ou não, deixa ele se virar. Ele acho que sabe se proteger bem. Não precisa de tantos advogados. Entenderam a pergunta? E se a Hashem quiser ter graça no todo o povo, ele vai ter uma maneira de fazer. De ter graça, quer dizer ter graça, de perdoar. Que faça com que todos, ele quer que o próprio ser humano, por livre-arbítrio, reconheça. Mas se a Hashem realmente quiser, ele consegue faz sozinho. Faz sozinho, claro. E a gente viu ao longo da história quantas vezes Moshe Rabbeinu protegeu o nosso povo. Ele invocou, por exemplo, lá no Retegel, o mérito dos nossos patriarcas. Hashem já tinha ensinado para ele os 3 atributos de misericórdia. Tinha muitas ferramentas que ele poderia usar. E ele justamente escolheu uma ferramenta aparentemente supérflua, superficial. O que os outros vão dizer, tá bom, o impacto vai ser uma má propaganda para Deus, a gente não quer fazer, mas isso, Deus poderia falar, Moshe, sabe o quê? Deixa a propaganda comigo, eu me viro, eu sei cuidar do meu marketing, da minha aparência, da minha imagem, eu cuido sozinho e você cuida das tuas coisas. Mas ele não usou nenhum argumento. Por favor, quando Moshe era bem no mesmo, ele não podia entrar em Israel, o que ele fez? Rezou para Deus 515 vezes. Agora, você não vê que ele rezou pelo povo. Deixa entrar, por favor, deixa entrar, por favor. Alguma opinião? Ele estava ausente. Eu li várias vezes. Não, Moshe Rabbeinu não estava ausente. Nunca esteve ausente. Hashem estava ausente? Com o holocausto. Chaz v'shalom. Chaz v'shalom. Nunca Deus estava ausente. Nunca Hashem está ausente. A gente se ausenta dele. Então, qual a resposta? A resposta cai num conceito muito básico. Um dos 13 princípios da nossa fé é saber que Hashem, ele traz consequências das nossas atitudes. Se a pessoa faz mitzvot, ele vai ter, ele vai poder colher frutos. Se a pessoa, Deus nos livre, faz o contrário, ele vai ter a sua retribuição nesse mundo, no próximo, cada um conforme o julgamento de Hashem. Mas a gente acredita e faz parte, a gente acreditar em Sahar e Onesh. Por que é tão importante acreditar, e é um dos 13 princípios acreditar, que tudo que eu faço vai ter uma recompensa ou o contrário? Quando a gente fala dos 13 princípios da fé, significa que sem ele a fé não tem sentido. Eu já dei o exemplo várias vezes. Alguém fala, olha, eu sou extremamente religioso. Deus, eu fiz tudo na Torá, eu só não acreditei no Senhor. Só não acreditei em Deus, mas todo o resto eu fiz. Então, não tem sentido. Se ele fala, eu fiz toda a Torá, só não acredito que a Torá é divina. Não tem sentido. Eu fiz toda a Torá, só não fiquei pensando, não acredito que vai ter uma retribuição. Por que isso é tão essencial? É justiça. Né? Acreditar que Deus é justo. Tá bom. Mas é mais do que acreditar que Hashem é justo. Significa que aquilo que Hashem pede para a gente realmente tem um impacto. É você dizer, eu trabalhei por 120 anos, servi a Deus, era irrelevante, eu sei que era irrelevante. Você falar que tem o impacto daquilo que você faz, tem recompensa ou tem o contrário, significa que aquilo que você fez tem uma validade. Você não é café com leite. Por isso é importante, você que acredita em Deus, você que acredita na Torá, você acredita nas mitzvot, acreditar que as tuas atitudes realmente têm um impacto. E o que significa quando a Torá fala, se você fizer A, B, C, você vai colher E, F, G? Então, na verdade, o que a Torá está dizendo é o seguinte, se a mãe típica aí de Shemame, você está saindo lá fora, está 5 graus, você fala, leva o pullover, certo? Leva o dubon, coloca a malha. E a criança teimosa não leva. Chega lá de dia, ela está com frio. Olha, minha mãe me castigou, hein? Minha mãe me castigou. Já que eu não vi ela, me castigou. A mãe não te castigou. E ia fazer frio, ela já sabia. Ela tentou te proteger e você não ouviu. O que significa isso? Que quando a Torá fala para a gente castigos não são castigos, são consequências das nossas atitudes. A Torá
que é o guia para a nossa vida. Ela fala, você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma vida boa? Faz isso. Se você não fizer, a consequência natural vai ser essa. Não é Deus estar nervoso com você, estar te castigando. Pelo contrário, Deus é teu protetor. Ele está te dizendo, faça isso. Se você não fizer, a consequência é natural. Porque Hashem criou o mundo com causa e consequência. Isso é, na verdade, quando a Torá fala para a gente da recompensa das mitzvot, ou do contrário. Quando chega Moshe Rabbeinu, e ele agora quer proteger o povo. Peraí. Com que mérito, ou com que segurança você vai entrar em Israel? Como é possível uma terra tão pequena, com países árabes em volta, 500 vezes maior, pelo menos, isso dos inimigos que estão perto, dos inimigos longe a gente também conhece. Como que a gente está aqui? Não tem uma causa natural para a nossa existência. Não existe uma causa natural que a gente vai entrar em Israel e vai conquistar. Mossad, melhor exército do mundo, é tudo desculpa furada. Sem tirar o mérito daqueles que dedicam sua vida. Mas na China também treinam o exército também são muito bem treinados, os Estados Unidos são bem treinados, os nossos inimigos treinam bastante também, não tem nenhum segredo. Boa, aí está a diferença, exatamente. Então você vai atribuir a força ao nosso exército, etc. Sem Hashem, não temos nada. Então, o que acontece? Eles foram até Israel e eles falaram mal de Israel. Não tem como você entrar em Israel agora. Se você não reconhece a mão de Hashem, você não reconhece, você fala é capaz, a linguagem, Hazak Mimeno, ele é mais forte, até conforme a explicação, mais forte que Deus. Eles são mais... Moshe Rabbeinu não tem argumento para dizer, Hashem, por favor, dá uma força. Você tirou a malha, você quer que eu faça o quê? Você não está pronto para me escutar. Então não tem como eu te levar para ela esse estrela. Então Moshe Rabbeinu não teve como insistir nesse aspecto, tá, vamos entrar. Inclusive, quando depois eles fazem chuvá, entre aspas, falam, não, vamos para Israel. Depois que eles ouviram tudo que eles fizeram e o impacto que isso teria, que eles agora vão ficar no deserto, etc. É um dia que eles vão chorar para todas as gerações. Não, vamos entrar em Israel. Não adianta, você não tem como entrar em Israel. Imediatamente veio lá o Hamas, veio lá o Hezbollah, desceram lá da montanha e acabou, jogaram os mísseis e eles não conseguiram, não tinha nem chance. Não tem chance nenhuma. Então, na hora que você tirou a sua proteção, Moshe Rabbeinu não tinha argumento nenhum que poderia convencer Hashem. Não precisava convencer Hashem, precisava convencer o povo. Hashem estava pronto o tempo todo. Yoshua, Kalev tentaram convencer o povo, mas queriam matar eles, queriam acabar com eles. Então, Moshe Rabbeinu não tinha um argumento, não que faltava argumentos para ele, um argumento válido, ele não tinha. O fato que eles não entraram em Israel foi uma consequência do ato deles. O que ele podia fazer? O que ele podia argumentar? E foi o que ele usou. Fala o seguinte, bom, infelizmente o povo está sem fé. O povo está sem fé. Eu entendo que vão precisar aqui passar um tempo, 40 anos, comendo maná, reforçando a fé, acreditando em Deus. A próxima geração já vai estar mais pronta, vai estar mais afinada, mais purificada para poder ter fé em Hashem. Agora tem um problema, Hashem. Tem um problema. Se você matar eles aqui no deserto, você acha que você vai fortificar a fé de alguém? Quem vai sobrar se você acabar com o povo judeu? Quem vai sobrar? Os outros povos. Por que você está matando esse povo? Porque faltou fé. Não. Deus disse que ia matar, mas disse que ia começar um povo maior que esse a partir de Moshe. Mas ainda não tinha. Até começar o novo povo, tudo bem, mas não ia ser imediato. O impacto imediato ia ser, Deus ia matar, Deus nos livre, acabar com o nosso povo, e aí ia sobrar os outros povos, até Moshe Rabbeinu começar, e etc. Lembra que ele estava separado da esposa, então precisava voltar para a esposa e começar, e aí tinha... Que ele fala, vou começar um outro de você? Mas aquele, quando ele fala aqui no Bader, Veorishena, quer dizer Veorishena? Possivelmente ele está oferecendo para Moshe, vou dar uma olhada. Bom, então, o que acontece? Você tá, então, vamos fazer um cálculo. Deus, eu já entendi. A gente não tem como me proteger. Tá bom. Mas vamos fazer um cálculo de custo-benefício para você. Por quê? Você vai lá e você quer acabar com o nosso povo porque faltou fé. Esse ato de você acabar com o povo, o impacto que você vai causar nos que sobrarem é menos fé ainda. Por quê? As pessoas não vão dizer que eles morreram pela falta de fé. As pessoas vão dizer que eles morreram pela fraqueza de Deus.
Então Moshe Rabbeinu foi, né, Mas Deus sabe de tudo isso. ele sabe, mas Deus ele quer que a gente faça a nossa parte. E Moshe Rabbeinu, como líder do povo, Deus deu espaço para ele, deu a função dele fazer isso. O que significa isso? Que ele falou para Deus, então, tudo bem, não tenho como argumentar com você, o povo não tem como entrar, mas também não acaba com eles, porque acabar com eles, você vai acabar dando o efeito contrário. Se fala em Avinu Malkeinu, em Banu Masim. Que em Banu Masim, perfeito. Faça por você, se não por nós mesmos. Eu não tenho mérito, mas por você, Deus. Então não era simplesmente o que os outros vão falar. Não é questão que os outros vão falar. O propósito de você acabar com eles é pela falta de fé. Se você, de fato, realizar isso, vai ter mais falta de fé. Então não compensa. Então ele estava usando o próprio argumento, não estava usando o argumento, um terceiro argumento. Deu para entender o conceito? O que é tão importante para a gente entender na nossa situação? A gente não sabe e não temos ideia o motivo do sofrimento e por que o povo de Israel vai sofrer. Isso todos os profetas questionaram Hashem e estamos esperando Mashiach para ter a resposta. Mas o que é muito importante é a gente parar e pensar. Quando acontece alguma coisa, especialmente a nível global, e o povo judeu, ele começa a falar, cadê Hashem? A pergunta não é cadê Hashem? Hashem vira e fala para você, peraí, eu te dei a malha. Por que você tirou a malha? A gente tem que parar e pensar o que foi que a gente tirou de nossa proteção. Sem querer apontar dedos, mas cada um deve parar e pensar. A gente sabe que a maior proteção do povo judeu é o shalom, é a paz. Quando a gente não tem paz, vai fazer frio, não tem jeito. A paz é o que nos segura. A existência de Israel não é uma coisa natural. Você precisa estar o tempo todo mantendo o calor, caso contrário, você vai congelar. Não tem jeito. Então, o que cabe a nós, nesse momento, é a gente parar, não perguntar para Deus. Deus está perguntando para a gente, cadê vocês? O que vocês estão fazendo? Baruch Hashem, o povo já se uniu. Baruch Hashem, cada um está aumentando em mitzvot. Mas cada vez que a gente escuta uma notícia que ainda não é boa, pelo jeito, ainda falta coisa para a gente fazer. Então, a resposta tem que ser para a gente olhar no espelho. Hashem, ele deu para a gente as diretrizes. Mas essa festa seria um motivo também que fizeram aí. Não cabe a nós fazer o papel de Deus, nem advogado de Deus. Nunca a gente deve julgar ninguém, especialmente todos que morreram em 7 de outubro e, infelizmente, depois, morreram por serem judeus. Poderia ser o mais esquerdista pró-Palestina possível. Inclusive mataram árabes. Mataram muitos árabes, tá certo? Árabes e israelenses. Mas eles morreram por serem judeus. Quando alguém morre por ser judeu, não existe nada mais elevado do que isso. Então, algum mérito eles tiveram. Estou aqui justificando, fazendo papel de advogado de Deus. Mas não cabe a nós falar, ó, já que eles foram na festa, por isso não cabe a nós. O que cabe a nós é cada um olhar no seu espelho. Mesmo que está fora de Israel, quem é que eu posso agora me aproximar? Quem é outro Yehudi que eu posso dar um abraço nele? Quem é a pessoa que eu posso garantir que a gente está criando uma grade de proteção em volta de todo o povo de Israel? Porque o que eu faço aqui tem um impacto lá. Esse é o pensamento judaico. Mas se Deus deu o poder para destruir todos eles, por que não fazemos isso? Vamos fazer também. Mas já tinha que haver. Ele nos deu o poder. Eu já te falei, você tem que ir lá e se eleger. Vamos ver se vão te escolher. Escolhe o momento certo. Exatamente. Mas não deixar passar todo esse tempo. Não adianta a gente ficar pensando o que o exército deveria estar fazendo. Você vai só se desgastar. Se está fazendo certo ou errado, reza para Deus que vai ser mais útil. Uhum. Essa semana eu estava ouvindo um podcast de uma entrevista com Eli Bir. Eli Bir é o fundador do United Hatzalah Unificado, que é toda a Hatzalah de Israel. Ele é americano. Então, ele é um cara extremamente famoso, extremamente influente em Israel, e ele tem milhares, acho que ele tem 7 mil, 10 mil, não lembro o número que ele falou, de voluntários. E ele fala, essa é a única instituição aqui em Israel que junta todos os tipos de judeus de todas as cores, de todas as linhas, porque aqui está todo mundo em prol de salvar as pessoas. Inclusive, ele falou, nós fomos os primeiros a responder, porque nós estamos acostumados com emergência. O exército não está acostumado com emergência. O exército está acostumado com treinamento e missões, não com emergências. Então, eles foram os primeiros a responder. Ele trouxe vários relatos. Uma coisa que ele contou, estou apenas repetindo, não sei se é ou não é, mas ele é uma pessoa que tem bastante poder em Israel, influência, etc. E ele comentou, a gente pode concordar ou não, mas nesse pensamento de que Hashem, cadê Hashem, onde está Hashem, ele falou o seguinte,
O que era para acontecer nesse dia, Deus nos livre, era acabar com Israel, literalmente. Porque a esperança deles era que o Hezbollah ia se juntar, os outros inimigos em volta iam se juntar também, e os próprios árabes de Israel iam juntar também. Por algum motivo, que a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, o Hezbollah não foi no mesmo momento. Agora ele está... Dá para ver que eles querem fazer com a gente, que é a mesma coisa, só que eles não estavam sincronizados. Então ele falou, isso foi um aviso para a gente. Infelizmente, o desastre que aconteceu, muito, muito trágico, mas a gente tem que saber que foi um chesed de Hashem, sim, afirmação dele, uma bondade de Hashem, que a gente está aqui. A nossa existência não é natural, e o propósito deles era chegar em Jerusalém. Eles poderiam, ele falou, eles poderiam, não era muito longe, não era impossível para eles conseguirem chegar até Jerusalém, porque ninguém estava pronto para isso. Ninguém esperava, ninguém estava pronto para isso. Então, olhar de uma maneira um pouco diferente. Claro que a gente preferia que nada acontecesse, mas a ameaça que a gente tem em Israel não é de vez em quando vem uma ameaça. A ameaça é constante. O tempo todo está fazendo frio. O tempo todo estão querendo acabar com a gente. De vez em quando a gente vê, de vez em quando a gente não vê. Então, a gente tem que estar sempre pronto, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto prático. O Señor dio el ejemplo de que Él le dio el pullover. Nos tenemos el pullover. ¿Por qué no lo usamos? Se va a resfriar. Hay que usar O para pullover é a paz. O pullover é o povo estar unido. por ahora. Para quem não sabe, pullover é a malha. Mas ahí dio el ejemplo. La Mai dio el pullover. E esse Elibir tem um episódio muito interessante. Ele, durante o Covid, ele pegou um Covid e ele estava literalmente com 5% de chance de sobrevivência. Ele estava literalmente, os médicos não deram nenhuma chance para ele, praticamente. 5% é nada. E ele sobreviveu e Baruch Hashem ele está bem. Ele atribui, com certeza, a mitzvah que ele tem dele salvar milhares e milhares de pessoas. Ele comentou várias, está escrevendo, está lançando um livro só dos episódios que aconteceram nos últimos meses, e episódios de coragem, episódios que dão para a gente mais força e mais alegria, não o contrário. E uma das coisas que ele contou primeiro, eles têm 3 helicópteros em Israel, que são ambulâncias. E quando ele queria acionar esses helicópteros, o espaço aéreo foi fechado, com tantos mísseis, com tanta coisa acontecendo. E aí ele falou, eu não me importo se está fechado, está aberto, está cheio de pessoas, cheio de feridos, muitos infelizmente já não tinham mais vida, mas está cheio de feridos, e os hospitais mais próximos já estão hiperlotados. A gente tem que mandar eles mais pro centro. Então ele ligou para os pilotos dele, ele falou, vocês vêm? Falou, por que você demorou até agora para me ligar? Eu vou, não tem problema, mesmo que o espaço aéreo esteja fechado. Só que a companhia, a seguradora dos helicópteros falaram, a gente não está segurando os helicópteros. Se é proibido você voar, é perigoso, tá sem seguro, então não importa. E ele então liberou os três helicópteros e salvaram, acho que, centenas de pessoas. Com esse vai e volta, os helicópteros foram e voltaram várias vezes, tentando salvar maior número de pessoas, e eles tinham que avaliar na hora quem era mais crítico, quem dava para você realmente transportar, não dava. Ou seja, ele teve coragem total naquilo que ele fez. Esse é o nosso povo. Que a gente tenha, se Deus quiser, boas notícias, a gente saiba que essa paraxá que a gente fala de Eretz Israel, a gente precisa merecer ter Eretz Israel, e o nosso merecimento vem com a nossa fé em Hashem. Nossa fé em Hashem é aquilo que nos assegura, e Bezrat Hashem já fizemos bastante, que Hashem traga para a gente Mashiach, se Deus quiser, ainda hoje. Amém, Chico. Agora, também, de acordo com aquele